Boa noite, nossos amigos e demais companheiros de estudo do Espiritismo. Hoje voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, na apresentação do nosso programa Encontro com o Espiritismo, conversaremos um pouco sobre a caridade, que muitas pessoas podem perguntar qual a maior virtude. A maior virtude é a caridade. O Espiritismo apresenta a caridade como a maior virtude, porque ela não tem privilégio. Todo mundo pode praticar a caridade, porque independe a caridade, a prática do bem, no sentido mais extenso, mais abrangente, que é a prática do bem. Não é privilégio de nenhuma igreja, de nenhuma religião. A caridade é a prática do bem universal, não se prende a nenhuma religião nem a nenhuma crença. O ateu pode ser caridoso, não acredita em Deus, mas ele pode ser caridoso. O materialista, ele pode ser caridoso, ter um coração generoso, e de modo que o materialista, o ateu, ele tem essa descrença. Mas se ele tem o coração generoso, caridoso, ele é preferível a um falso, diríamos, a um falso cristão. Porque o cristão, ele tem os conhecimentos, ele crê em Deus, crê no Espírito, crê na alma, mas ele pode não ser um bom cristão. Se ele não é um bom cristão, então entre os dois é melhor o materialista, o ateu, generoso, de coração bom, do que um falso cristão. Isso é o que se diz. E Paulo, o apóstolo, ele aborda muito essa questão, valorizando a caridade, que ele considera a rainha, né, de todas as virtudes, é a caridade. E ele aborda bem essa questão, o apóstolo Paulo, na sua autoridade bíblica, na sua autoridade espiritual, em sua epístola aos Coríntios, a partir do capítulo 13. Ele fala da fé, da esperança e da caridade. E ele até que nessa epístola, ele diz que se não tiver a caridade, ele poderia falar todas as línguas, falar a língua dos anjos, não é? E ser tudo na vida, mas se ele não tivesse a caridade, ele nada seria, abrangendo aí todos os sentidos e priorizando a caridade como a maior de todas as virtudes. E é justamente isso que o Espiritismo apresenta, porque a caridade foi a base da religião de Jesus. Jesus não teve uma religião formalizada, digamos, uma igreja, etc. Ele não teve. Mas se perguntasse ao Jesus qual seria a sua religião, ele com certeza diria que era a prática do bem, a prática da caridade, porque essa foi a pedra angular, a base de toda a doutrina de Jesus, que também é a base do Espiritismo, é a caridade. E de modo que nessa epístola, ele fala, o Paulo, ele diz assim, não é? A caridade é paciente, a caridade é branda e benfazeja, a caridade não é orgulhosa, a caridade não é injubilosa, a caridade não é temerária, nem é precipitada, não se enche de orgulho,
A caridade não é desdenhosa. A caridade não cuida de seus interesses pessoais. A caridade não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, quer dizer, não faz julgamento apressado. É a caridade. Não se rejubila com a injustiça, não fica feliz, o que ele está dizendo, não lava o coração, como se diz, com as injustiças que ocorrem, mas se rejubila, se alegra, fica feliz com a verdade e com a justiça. A caridade tudo suporta, a caridade tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Então, não é tudo sobre a caridade, mas pelo menos Paulo, aí na epístola, ele resume o que ele pôde, pelo menos, conceber, pensar, criar na sua ideia, na sua mente, o que era a caridade. E então ele continua para esclarecer ainda mais o valor dessa maior virtude, que é a virtude do próprio Deus, é a caridade. Essa é a virtude do próprio Deus, a caridade. Aí ele diz, agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Porque quando fala-se em caridade, vê-se que muita gente de correntes religiosas ficam iradas com a palavra caridade, iradas, enraivadas, fulas de raiva, quando se fala na caridade. Mas a caridade é a virtude do próprio Deus. Não se pode conquistar a salvação somente com o creio, somente com a fé. Não. A fé tem que estar de mãos dadas com a caridade, que é a maior virtude. Como Paulo aqui diz, ele deixa bem claro que a fé, a esperança e a caridade é a rainha delas, quer dizer, coloca a caridade, a prática do bem, acima até mesmo da fé. Não é? A gente vê muitas religiões no mundo, muitas crenças religiosas no mundo, mas me parece, ou nos parece, no julgamento geral, numa avaliação geral, que há muita religião, ou muitas religiões, e pouca ou nenhuma religiosidade. O que é religiosidade? Religiosidade é o verdadeiro sentimento de adoração ao Pai Celestial, a Deus. É o verdadeiro sentimento de adoração a Deus. E também abrange a própria caridade, a prática do bem. Estamos afastando aqui algumas propagandas que só fazem atrapalhar o nosso trabalho. Então, de modo que a caridade é a virtude maior, como diz Paulo aqui, que está acima até mesmo da fé. Mas então, voltando à religiosidade, uma coisa é a religião e outra coisa bem diferente é a religiosidade. Há muitas religiões, muitas igrejas no mundo e pouca religiosidade. Porque a religiosidade é o verdadeiro sentimento, apenas mostrando novamente, é o verdadeiro sentimento de adoração a Deus, que é o verdadeiro sentimento que o ser humano tem. E de modo que se o materialista tem essa caridade, o ateu, que é descrente a Deus, mas ele tem essa generosidade, esse espírito de religiosidade, então ele é o verdadeiro religioso. Não é o religioso que tem a igreja, não é o religioso que tem a crença dogmática, os rituais, não é esse daí. É esse que tem a verdadeira generosidade, um coração generoso por índole. Por índole, ele tem essa generosidade. Então ele é preferível, como já dizia Bezerra de Menezes,
e outros espíritos elevados, que mais vale um ateu, um materialista generoso, do que um falso cristão. Esses espíritos de sabedoria que fizeram essa afirmativa, eles fizeram bem justa essas afirmativas. E então, nós vemos aqui que Paulo, o apóstolo, em sua epístola, analisando, ele tem muita razão. Ele dizia que podia ter tudo na vida, falar até a língua dos anjos, mas se não tivesse a caridade, nada ele seria. Colocando a caridade como prioridade, né? A virtude prioritária. E Allan Kardec, num comentário muito breve, ele diz assim, não é? Nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ele diz assim, bora ver. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade, que ele chegou a dizer: quando mesmo estamos afastando, são muitas as propagandas que atrapalham o nosso trabalho. E elas insistem. Aí ele diz, quando mesmo diz Paulo, estamos afastando aqui essas propagandas. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade da caridade, que diz, quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profetizar, que penetrasse todos os mistérios, claro, os mistérios da natureza do universo, quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. Ele considerou a fé como uma grande virtude, mas acima dela ele colocou a caridade. Se não tivesse, ele nada seria, não significaria nada. E de modo que, no breve comentário, Allan Kardec continua, dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Vamos tirando aqui essas propagandas que são diretas. Ora, coloca assim Paulo, sem equívoco, sem nenhuma dúvida, a caridade acima até mesmo da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, está ao alcance do ignorante como do sábio, está ao alcance do rico como do pobre, e independe de qualquer crença religiosa, qualquer crença particular, porque o indivíduo, mesmo descrente, mas se ele tiver a caridade, a generosidade, ele é o verdadeiro religioso. Não é aquele religioso que tem a religião, a crença formal, mas que tem um verdadeiro sentimento de religiosidade. É essa religiosidade que está dentro dele, em forma de caridade, em forma da prática do bem, independente de crença religiosa. E então Kardec encerra. Faz mais Paulo, o apóstolo. Ele define a verdadeira caridade, mostra a caridade não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, do sentimento, da alma, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, Jesus, ele resumiu toda essa virtude da caridade em amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos e não fazermos aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Aí Jesus diz, aí estão a lei e os profetas, encerrou tudo na base da caridade. Então, nossos amigos, Allan Kardec aqui, ele diz que seria uma pretensão do Espiritismo alegar que fora do Espiritismo não haveria salvação.
Como também não é lógico dizer fora da verdade não há salvação. Também não é lógico. E muito menos privilegiar determinada religião ao ponto de dizer que fora da igreja não há salvação, fora dessa igreja não há salvação, fora daquela outra não há salvação, fora disso, daquilo não há salvação. Não. Então, ele não coloca o Espiritismo, mais uma vez, como fora do Espiritismo não há salvação. Não. Fora da caridade, da prática do bem, é que não pode haver salvação. É isso que ele coloca a salvação como pedra angular do Espiritismo, como bandeira do Espiritismo. Fora da caridade é que não há salvação. Não é fora de igreja, não é fora de verdade e nem é fora de nenhuma crença religiosa. E nem mesmo da verdade. É fora da caridade, não há salvação. Então chegamos mais uma vez ao final do nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo, para tirar as dúvidas. E hoje nós escolhemos esse breve tema, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de Allan Kardec, que é justamente o aspecto religioso do Espiritismo, que nos ajuda a desenvolver não a religião, crença, fé religiosa, mas o espírito de verdadeira religiosidade, que é diferente de crença religiosa, para ficar bem definido. E de modo que temos esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, que é analisando a epístola de Paulo, quando ele fala de fé e de esperança e caridade, que ele coloca a caridade acima disso tudo e de outras coisas mais. Então o tema no nosso programa de hoje foi fora da caridade não há salvação. E muita paz para todos, e voltaremos na próxima oportunidade, se Deus assim o permitir, e Ele permitirá.